Olá, tudo bem? Vamos a mais uma mensagem a respeito dos escritos bíblicos. E o tema deste vídeo, como se livrar das influências de Pombagira, Exus, Pretos Velhos e etc. É o tema do vídeo, mas já de antemão eu aviso a você que esses nomes, esses títulos, não existem. Não existe nada. Isso foi um folclore, foi a religião afro que veio para o Brasil em 1700 e pouco, 1800, e trouxe esses nomes da região da África, e assim foi difundida essa religião por aí afora, que é Umbanda, Quimbanda, Candomblé, Voodoo, Magia Negra, essas coisas aí. Tudo isso não existe. Tudo isso aí é falso. Assim como o dizer que Jesus ainda vai voltar. A Bíblia mostra que ele já voltou. Está escrito em vários lugares que ele já voltou. Então, e assim fica. Isso é obra da carne. Eu vou te mostrar aqui. É obra da carne, é fruto da carne. E devido a essas coisas, devido a essas práticas, é que a pessoa vê vulto, acredita nesses nomes. Há essas manifestações, tanto nos chamados terreiros, nas casas de espíritos, como dentro da religião evangélica, pentecostal, neopentecostal, é a mesma coisa. É tudo obra da carne, tudo obra da carne. A pessoa colhe o que planta. Se ela planta coisa carnal, é coisa carnal que ela vai colher. Se ela planta coisas espirituais, é espirituais que vai colher. Assim está escrito. E eu quero chamar você, convidar você a ler com base nos escritos bíblicos, não da minha fala. Eu vou mostrar conforme está escrito. E aí você tira suas conclusões. Então o tema, como se livrar das influências de Pombagira, Exus, Pretos Velhos, etc. Eu usei esse tema para chamar a atenção. Claro que não existe isso daí. Existe a manifestação da operação do erro, da operação do engano. Por quê? Porque as pessoas não querem acreditar na verdade, então o próprio Deus envia o espírito do engano, da mentira, para que creiam assim. Porque assim está escrito na Bíblia. Eu tenho diversos vídeos aí que eu falo a respeito disso. Mas se você também tiver dúvida, fala assim, coloca aí no comentário, onde é que está escrito que é Deus que faz essas coisas? Eu mostro na Bíblia para você. Então vamos ler. Assim disse Paulo aos Gálatas, no capítulo 6, versículos 7 e 8. Não sou eu que estou falando, eu vou ler o que está escrito como sendo palavras de Paulo. No versículo 7 de Gálatas 6, não se enganem, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. Veja bem. Então aqui Paulo estava falando aos irmãos, aos gentios, que o que eles plantassem, eles colheriam. Se plantar coisa boa, você vai colher coisa boa. Se plantar coisas ruins, essas coisas ruins partem da carne, da natureza carnal, você vai colher coisas carnais. Prostituição, adultério, vícios, homossexualismo, lesbianismo, feitiçaria. E assim, por a pessoa acreditar nessas coisas que a sua carne está plantando, são essas coisas que vai aparecer à sua vista, são essas coisas que estará no seu subconsciente. E a pessoa acredita em Saci Pererê, mula sem cabeça, curupira. Por quê? O que ela está plantando é coisa carnal. Agora, se você planta o Cristo ressuscitado, se você planta o Espírito, que é o Senhor, que está em você, jamais você vai colher coisas carnais. Você vai colher conhecimentos do Espírito, porque é Ele que dará esse conhecimento a você, é Ele que dará essa bonança para você, é Ele que dará paz, colocar o amor, a compaixão no seu coração, porque isso são frutos do Espírito. Agora, obras da carne são essas, veja, os frutos colhidos da carne. Então, quem planta coisas carnais vai colher isso daqui, veja. Assim disse Paulo, Gálatas 5, 19 ao 21. Ora, as obras da carne são conhecidas e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçarias, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedeiras, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então veja, obras da carne.
Nas obras da carne está o quê? A pombagira, o tranca-rua, o Exu, tudo, porque está feitiçaria. Feitiçaria é uma obra da carne. Então, você quer se livrar, você quer ser liberto disso, você não quer ter influência dessas obras carnais? Basta você ser espiritual, basta você viver por espírito. Mas viver por espírito não é deixar de trabalhar, não é deixar de fazer os seus afazeres, não é deixar de cumprir os seus compromissos, de pagar as suas contas. Não, mas a sua mente, ela tem que ser espiritual. O seu intelecto, o seu conhecimento tem que ser espiritual. Você não acha isso nem nas chamadas igreja e nem muito menos na feitiçaria. Então, feitiçaria. Vamos falar da feitiçaria. Quer se livrar dessas influências, dessas manifestações? Basta você crer nos escritos bíblicos. Basta você saber, você pedir para o Espírito, que é o Senhor, te dar o entendimento, a compreensão dos escritos bíblicos. Quando você deixar de lado os desejos da sua carne, o Espírito de Deus que está aí no seu espírito, a morada dele é aí, não é mais no terceiro céu. Porque já foi estabelecido o tabernáculo dele e ele mesmo está aí no seu espírito. Mas você não sabe disso. Então, quando você fala assim, quando eu bebo, me dá vontade de fazer tal coisa. Deixa essa obra de lado, não beba. Quando eu bebo, me dá vontade de usar droga. Não bebe para usar droga. Mas eu não bebo, mas eu uso droga. E quando eu uso droga, me dá vontade de fazer isso. Obra da carne. Deixa a droga de lado. Quando eu fico irado, conta até 100. É pouco, conta até 1000. Não deixe que a ira tome conta da sua mente. Então, o jeito, a coisa mais simples que é de você se livrar de um vício, de uma perturbação, de uma insônia, é você deixar as coisas carnais de lado. Tem muita gente que fala assim, eu demoro para dormir, eu não durmo assim. Tem pessoas que deitam, já dormem, eu não, eu fico rolando na cama. Mas aí, o que você faz antes de deitar? Eu janto bem. Então, quem janta muito, quem come muito, segundo os estudos aí, isso dá uma disfusão de sono. Você perde, fica mesmo assim. Você 10, 11 horas da noite, você está tomando café. Tudo isso é obra da carne. Deixa o café de lado. Faça um chazinho, alguma coisinha para ajudar no sono. Então, são diversos fatores que a sua carne pratica, que dá margem, que dá brecha para essas influências que não são espíritos, anjos caídos, nada disso. Isso é invenção da religião. Agora, o que a sua carne planta, você vai colher. Se você beber, você vai atiçar um desejo de você. Se você usar droga, vai atiçar um desejo. Se você fumar, vai atiçar. Então, tudo que a sua carne plantar, é isso que você colhe. Agora, se você planta coisas espirituais, coisas espirituais é o oposto das coisas carnais. Assim que é. Você está indo na feitiçaria, você está tendo visões, não vá mais, porque a feitiçaria é uma obra da carne. Você não vá mais. Mas se eu ameaçar sair de lá, eles vão me ameaça de quebrar minhas pernas. Não acredita nisso. Acredite em Deus. Acredite no que fez o seu espírito. Acredite no que mora no seu espírito. Passou disso, é coisa, entendimento humano, carnal. Abandone isso. Não pratique isso. Você é um adorador de imagem, um idólatra. Você vai colher ilusões. Você vai colher, ficar aí, andando de joelho. Vou pagar promessa. E essas promessas não acontece nada. Não acontece nada. Porque você está adorando algo que não existe. Deixe de ser idólatra. E você vai ver. Quando eu vou lá na minha chamada igreja, e lá de sexta-feira, de terça-feira, eles fazem a oração forte e manifesta a pombagira e tal. E aí? E sua vida como que é? Minha vida é assim, meu filho é assim, minha filha é assim, eu vivo atribulado, eu tenho medo. É só você não ir na religião mais. Porque a religião, ela é um engano, ela é uma mentira, é uma fraude. Porque elas vivem, o que acontece dentro da religião, essas manifestações, é que eles estão vivendo antes da cruz. Eles rejeitam o sacrifício da cruz. Porque quando se pratica algo antes da cruz, está demonstrando com seus atos que aquele sangue que verteu da cruz foi algo inútil, que o sacrifício da cruz foi algo em vão. Então as pessoas vão colher isso o quê? Desejo da sua carne, desejo delas é viver Jesus de Nazaré. Mas Jesus de Nazaré veio para cumprir a lei. Aí você fala, não, mas então quer dizer que eu não estou certo a adorar ele? Claro que não, porque Jesus de Nazaré não existe mais.
Yeshua, Yahshua não existe mais. Você está adorando algo que não. Então isso é uma obra da sua carne. Por isso que você é perturbado, por isso que você, onde você vai, você vê pessoas lá naquela manifestação passando vergonha em cima de altares, sendo entrevistado. Parece que é uma televisão, um jornal sendo entrevistado. Por que acontece? Porque está tudo ali nas maldições. Estão todos antes da cruz. Estão nas trevas. Eles não aceitaram a cruz, o sacrifício. Eles não aceitaram que eles nem sabem que Jesus já voltou. Então eles ficam na falsa promessa. Jesus ainda vai voltar. E ficam nos enganos. Ficam colhendo coisas carnais. Veja, Yeshua também disse isso. Jesus de Nazaré também disse. Mateus 15, 18 ao 20. Mas o que sai da boca vem do coração. E é isso que contamina a pessoa. Porque do coração procedem maus pensamentos, homicídios, imoralidade sexual, prostituição, furtos, falsos testemunhos, blasfêmias. São estas as coisas que contaminam a pessoa, mas o comer sem lavar as mãos não contamina. Veja o que Jesus disse. Procede do coração, da carne, da natureza carnal. Essas coisas de feitiçaria, de homicídio, de prostituição, de adultério, de mentira. Esses líderes que andam por aí falando que Jesus ainda vai voltar, eles estão falando o quê? Doutrina da sua carne, entendimento carnal. Por isso que eles não conseguem chegar à verdade, não conseguem chegar ao verdadeiro conhecimento, porque eles estão colhendo do que a sua mente carnal está plantando. É assim que acontece com eles. Por isso que eles não têm a visão, eles não conseguem. O véu não é tirado deles, porque eles estão nas trevas, eles estão nas práticas carnais. Veja o que Paulo disse. Foram lavados pelo sangue de Jesus. Mas esse lavar pelo sangue de Jesus, a religião tem ido contra. A humanidade em geral, a humanidade em seu todo, elas têm rejeitado isso. Por isso que vivem nas práticas carnais. Por isso o mundo é o que é. Em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11, ele disse assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados e foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Foram lavados com o quê? O que Paulo estava falando? Alguns de vocês eram assim. Esses gentios, eles eram idólatras, eles praticavam a feitiçaria, eles eram carnais. Esses que tinham se convertido ao Cristo ressuscitado, eles eram assim. Isso eles eram antes, porque o lavar ocorreu com sangue na cruz. Então Paulo estava falando que antes da cruz eles eram assim. Eles eram avarentos, bêbados, mentirosos, roubadores, homicidas, tudo de ruim, porque a natureza é carnal. Mas eles foram lavados, assim como os pregadores, assim como quem pratica feitiçaria, assim como um ladrão, como uma prostituta, foram lavados. Mas eles não sabem disso. Eles não sabem, porque o conhecimento deles, eles conhecem da sua mente carnal. Aí você pode falar assim, mas eu conheço o meu vizinho, ele era evangélico, e depois que ele saiu, ele virou isso. Então, mas tanto ele virou, não é que ele virou, é que aonde ele frequentava já era carne. Ele saiu de lá, só deu continuidade na vida dele, no desejo da carne dele. Porque se você pegar com entendimento mais racional esses 3 versículos aqui, principalmente, alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados. Você pega isso aqui, é a mesma coisa de, vamos dizer que eu pego isso aqui, a Bíblia, faz de conta que eu estou aqui pregando sou um pastor, faz de conta que eu não passo nem perto disso aí, faz de conta que eu sou. Aí eu pego aqui você, ensinando você Malaquias 3:10. Se eu fizer isso, se eu te ensinar Malaquias 3:10, eu fui lavado, eu fui santificado, eu fui justificado. Se eu pegar aqui e aplicar o voto em você, você tem que fazer voto porque está escrito. Se eu aplicar a lei da purificação, batismo nas águas, eu estarei falando para você que eu fui lavado, santificado, justificado? Não, porque eu estou num tempo passado. Eu estou mostrando para você, eu estou pregando para você algo que não existe mais, que é a obra morta.
que é da cruz para trás. Eu estarei nas trevas, eu estarei semeando doutrina da minha cabeça. Não doutrina espiritual, não a sã doutrina. Porque a sã doutrina está da cruz para frente. A sã doutrina está em quem foi lavado, santificado, justificados e remidos. Remidos é resgatados. Você consegue entender por que a religião é desse jeito? Porque dentro da religião acontecem essas coisas, essas manifestações, essas intuições, estes sugestionamentos, porque eles estão vivendo antes da cruz. A mente deles, na verdade, aconteceu isso. Eu não vou nem falar do juízo do ano 70, do Evangelho Eterno. Não vou nem falar isso. Eu estou aqui falando Paulo, mostrando Paulo, a segunda fase do Evangelho. O Evangelho para o uso da incircuncisão. Então, quando um dito pastor, um bispo, um reverendo, leva você a práticas das 1000 cabeças de boi que Sansão... Foi Sansão? Que foi Sansão? Salomão? Nem sei, foi que ofertou a Deus. Eu estou levando você à obra morta. Eu estou levando você a algo que não conhece. A Bíblia todinha já se cumpriu. Tudo isso aqui já se cumpriu. Tudo, de Gênesis a Apocalipse. Isso aqui é um livro histórico. Tem pessoas que não gostam. Não, esse cara aí é... Não, tudo se cumpriu. Mas para os mais um pouquinho menos atrasado, eu estou falando de Paulo. Então, pelo menos isso a religião deveria estar. Pelo menos depois da cruz. Para não viverem debaixo dessas influências. Para não terem essas visões. Mas a religião está até o último fio de cabelo enterrado na areia movediça do Velho Testamento. Porque antes da cruz é Velho Testamento. Não adianta você falar, você pode sapatear, pode tudo. Então, por eles estarem desqualificando o sacrifício da cruz, por eles estarem anulando o sacrifício da cruz com as suas obras, é que eles vivem no meio dessas falsas manifestações. E isso religioso, e isso a feitiçaria. Porque a feitiçaria faz coisa igual ou pior. Igual, porque é obra da carne. Mas lá eles sacrificam animais, como era feito lá no passado. Sacrificam crianças, como era feita ao deus Moloque. Eles queimavam criança para um deus que não existe. Então, os gentios que praticam essas coisas, eles são os gentios falados da Bíblia. Paulo teve passagem que Paulo falou. Vocês no passado, gentios, vocês eram idólatras, praticavam, ofereciam holocaustos a Deus que não existe. Então, gentio do mesmo jeito dos evangélicos que ficam buscando obras antes da cruz, dos gentios que praticam a feitiçaria. É tudo obra da carne. Estão todos debaixo de maldição. E aí, por praticarem obras antes da cruz, eu não estou falando nem antes do Evangelho Eterno estabelecido no ano 70. Eu estou falando do período antes da cruz. Porque até quem está em Paulo, que já saiu do Evangelho de Jesus de Nazaré e veio para Paulo, também está atrasado. A pessoa tem que estar depois do ano 70, depois da escatologia consumada. Mas como a maioria não entende nem o Evangelho de Paulo ainda, então vamos falar do Evangelho de Paulo. Aí você veja, então não era para ter mais essas manifestações. Não era para ter essas práticas das obras carnais das pessoas. Não era mais. Não era, porque foi dado fim a essas influências, a esses espíritos de engano, a essa operação do erro. Foi dado fim no ano 70, quando Jesus voltou como juiz e julgou os israelitas. Era para ter... Isso aqui aconteceu, veja, foi dado fim aos espíritos imundos, porém as pessoas não dão valor, principalmente quem tem a Bíblia na mão, é os piores, porque o conhecimento está aqui na Bíblia. Zacarias 13:2, olha o que Deus falou pela boca do profeta Zacarias. Naquele dia significou o juízo do ano 70. Diz o Senhor dos Exércitos: eliminarei da terra os nomes dos ídolos e não haverá mais memória deles. Então, no ano 70, no juízo, no dia do Senhor, Deus deu fim a tudo isso. Mas a religião e as obras carnais, a natureza carnal que está entranhado na mente das pessoas, infelizmente, estão debaixo disso aqui. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, eliminarei da terra o nome dos ídolos, e não haverá mais memória deles. Também removerei da terra os profetas e o espírito imundo. E aí? Está escrito. Mas aí, alguém crê nisso? A religião acredita nisso?
Não. Deus falou naquele dia, quando ele estabeleceu a justiça eterna, o juízo eterno, o evangelho eterno, quando ele estabeleceu a nova Jerusalém, o tabernáculo espiritual, que está em nosso espírito, ele deu fim a essas coisas. Mas, devido à natureza carnal, o que as pessoas colhem? Espíritos imundos, falsos profetas, as profetadas dentro dessas chamadas igrejas. Eu digo, Deus fala, tudo conversa, isso foi dado fim. Mas, devido às pessoas não darem crédito ao sacrifício da cruz, devido às pessoas viverem nas práticas das obras carnais, está aí os espíritos que influenciam as pessoas. Esses espíritos que vêm nas pessoas, manifestam nas pessoas, fazem passar vergonha, tudo isso é enviado pelo Deus, Criador de todas as coisas. Porque assim Paulo disse em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo do 9 ao 12, que devido a eles não acreditar na verdade, vem a operação do erro, para que acreditem, para que creiam na mentira. E ficam por aí. Então, enquanto uma pessoa ela está praticando a feitiçaria, enquanto uma pessoa está acreditando nas pregações dentro dessas chamadas igrejas, a pessoa está debaixo de trevas, debaixo de maldição. Aí ela tem manifestação, ela tem visões, porque ela está colhendo, a sua mente carnal está plantando e ela está colhendo isso. Cada pessoa colhe algo de um jeito. Então foi dado fim ao espírito imundo, foi dado fim aos profetas, não existe mais. Mas quem está nas trevas, quem vive antes da cruz, colhe o que existia antes da cruz, espíritos imundos. Maria Madalena, 7 espíritos imundos. O Gadareno, mais de 2.000. Pessoas que eram perturbadas, endemoniadas, surdo, cego, mudo. Jesus curava. Aí você fala assim, mas então existia esse espírito imundo? Isso existe desde que existe Deus. Desde que existe Deus. Porque é Ele quem faz todas as coisas. É Ele quem retribui conforme o pensamento humano. Conforme a natureza da pessoa. Conforme o que a pessoa crê. É isso que ela colhe. Olha que palavra forte que eu achei aqui. Ó. Deus sonda o coração do homem e retribui conforme o seu pensamento. Deus falou pela boca do profeta Jeremias, capítulo 17, versículo 9 ao 10. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem poderá entendê-lo? 10. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos, para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Espera, o que é isso? Esse versículo 10 aqui eu nunca tinha lido, do tempo que eu leio, eu nunca tinha, não lembro se eu já li. E olha como que você vê, e eu montando essa mensagem, aí Deus coloca isso aqui. Esse versículo aqui, só esse versículo é o suficiente para explicar todo esse vídeo. Bastava ter lido ele. Eu, o Senhor, sondo o coração. Eu provo os pensamentos para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Então Deus dá a cada um aquilo que a sua mente está plantando. Porque Deus, ele é fiel. Deus, ele dá o livre-arbítrio para as pessoas. Ele dá livre-arbítrio às pessoas. Também ele para esse livre-arbítrio de quando ele quiser. Ele faz o que ele quer, porque ele faz todas as coisas. Porque o Espírito que está em nós é dele. O Espírito que está em nós foi criado por ele. O Espírito que está em nós pertence somente a ele. Então, a cada um, o que você plantar, o que você semear, é isso que você vai colher. Se você está tendo perturbação, insônia, vendo vulto, ouvindo vozes, é a sua mente carnal que está em atividade. Você está colhendo exatamente o que a sua mente está. Comece a partir desse momento a começar a plantar coisas espirituais. Comece a plantar verdades. Comece a plantar, comece a deixar de lado essas influências que você tem, esses desejos que você tem. Você prostitui, vai deixando isso de lado. Você fuma, vai deixando isso de lado. Você bebe, vai fazer tudo que a sua obra, tudo que a sua mente te condena, é porque você está na obra da carne. A mente, Deus fala na nossa mente. O Espírito fala na nossa mente.
Então, quando nós estamos sendo acusados de alguma coisa, quando nós temos remorso de alguma coisa, é Ele falando em nosso pensamento. Então vai deixando as obras da carne que você faz. Você vai em feitiçaria? Não vá mais. Você frequenta a religião? Não frequenta mais. Deixe que Deus fale no seu... Deixe que Ele te conduza. Deixe que Ele te leve você para cá e para lá. Seja sensível à voz dele, porque ele fala na sua mente, ele fala aí no seu intelecto, porque ele está aí, a morada dele está aí. Leia Apocalipse capítulo 21, versículo 2 e 3. A Nova Jerusalém, o tabernáculo dele, o templo dele está aí em você. Mas você não sabe disso, porque nunca ninguém falou isso para você. Assim seja, então eu deixo essa mensagem com você e saiba que como se livrar das influências de pombagira, exus, preto velhos, etc. Basta você crer no Criador. Basta você crer no Senhor, que é o Espírito. Deixe as suas obras carnais de lado. E essas coisas, essas influências, que esses nomes não existem, mas essas influências deixarão você em paz. Até a próxima, se Deus assim permitir. E se esse vídeo foi útil para você, eu peço a gentileza que você contribua com este canal, dando um like, compartilhando e se inscrevendo no canal e ativando o sininho para receber novas notificações. Até a próxima, se assim, eterno Criador, o nosso Senhor permitir. Tchau, tchau.